para mim, ao invés de mandar áudio, porque eu não posso ouvir agora, tá bom? Digita seu nome aí, nome e sobrenome para mim. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Moisés. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. É uma honra enorme, um prazer recebê-lo aqui. Confesso que senti sua falta. Mas o prazer é meu. A audiência do programa é sua, né? Então, Não, eu tenho muito prazer estar aqui. o dia que você vem, a audiência explode, então fico muito feliz. Mas não por isso, mas pela sua presença. Pela sua condução sempre. Pela sua condução inteligente. Você sempre teve uma condução muito inteligente. Eu estou com um problema aí, garganta, então estou rouco, mas nenhum outro mal me assola, é só mesmo a rouquidão mesmo. Aliás, diga-se de passagem, né, uma das frases mais bonitas assim e mais interessantes que eu já ouvi, né? Posso falar isso aqui? Que você já teve o Covid? Pode. Já falei, né? Zé Altino Machado foi acometido pelo Covid, né? E eu lembro que eu fiquei preocupado logo no início, né, Zé? E mandava mensagem, não respondia, e eu não tinha com quem falar da sua família e tal. E aí um dia, né, liguei e você atendeu. Aí eu falei, graças a Deus, atendeu, né? Aí uma das coisas que você falou, não foi dessa vez que o Jatobá tombou, não. Jequitibá, perdão. Jequitibá é a maior árvore da Amazônia, né? É a mais sólida árvore do Vale do Rio Doce também, né? Do Vale do Rio Doce também. É uma doença lamentável essa. É muito lamentável que o mundo esteja passando por isso. E nós temos que compreender uma coisa. Você estava comentando o negócio do juiz aí, o juiz está correto. Sim. O juiz está correto. Não existe isso na lei. Na nossa lei não existe essa figura de um governante falar assim, se for na rua eu prendo. Isso existe na nossa lei. Quer dizer, se existir, vamos cumpri-la, vamos obedecê-la. Mas não existe. Quer dizer, e por outro lado, o brasileiro, tem muita gente falando mal também, que é governo, quer dizer, transformaram a doença, Moisés, em política. Estão fazendo política com a doença. Não é isso, não é isso. Por que que nós somos assim e por que que a doença está se espalhando dessa maneira? Primeiro, nós somos um país de temperatura equilibrada. Vai o ano inteiro quase praticamente como uma só. No inverno esfria um pouco, mas nem tanto. E depois nós somos um povo amável. E nós somos mais do que amável, nós somos um povo afável. Nós não sabemos ficar sem abraçar os outros. Nos faz falta o abraço, nos faz falta o cumprimento. Eu mesmo sou tenho amigo meu que vai chegando perto para lá com essa frescura de vírus, para lá me dar um abraço aqui, cara. Isso é comum nosso. Nós não sabemos. É da nossa cultura. Nós não sabemos ficar em casa lá olhando para o teto, não sabemos fazer isso. Inclusive lá em casa tem sempre um joguinho, os amigos vão para lá. Eu tenho uns amigos lá do joguinho de baralho à noite, já que a gente não pode ir para clube nem para nada, vai lá para casa. Se você proibir isso, o que será da vida? Da mesma coisa, acompanhei também o problema do rapaz ali que não quis fechar o comércio. E todo mundo foi até um pouco mal com ele. Também achei. Quer dizer, eu compreendo o desespero da pessoa. Claro. O cara juntou um dinheirinho, montou um negócio para ele. Aí, de repente, ele é levado à falência. Ele quebra com aquilo. Aquilo para ele é uma doença. Adoeceu o comércio dele. E aquilo ele não pode recuperar mais, que ele não vai ter dinheiro para começar a vida outra vez. Então, faz bem o que ele fez? Não, talvez não faça. Mas nós temos que ser compreensivos com essas coisas. Que aquilo representa muito para ele, como representa muito para todo mundo. Olha, Zé, eu falava aqui ontem, eu coloquei um texto nas minhas redes sociais e que gerou uma certa polêmica e um monte de gente veio conversar fiado comigo. Eu mandei todo mundo ir plantar fava, para não falar outra coisa, porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado, é informação a todo tempo, pessoas perdendo as famílias. Olha, gente, eu conversei com uma senhora hoje que ela estava no hospital, a filha dela ganhou ganhou menino esses dias, e ela estava lá na ala da maternidade. E ela falou, Moisés, eu andava no corredor, pessoas chorando o tempo todo. Ela falou assim, eu fiquei lá 2 dias, que passou por mim, no mínimo, 7 a 8 cadáveres que passaram. E eu vi médicos, enfermeiros, eu vi coisa que eu nunca vi na minha vida.
e já é uma senhora, ela falando, eu vi médicos e enfermeiros orando pelos cantos do hospital, chorando. Então você imagina o nível de estresse, o nível de cansaço, e assim está todo mundo, né? Então assim, nesse texto que eu coloquei, no final eu falava, gente, vamos julgar menos e vamos ter mais empatia uns com os outros, né? Porque a coisa não está bonita, a coisa tá ruim mesmo. Mas um dos problemas grandes, né, do Covid é a velocidade com a qual ele está matando. Quer dizer, ele está veloz demais. Agora, uma coisa é certa, eu já vi exposições, já li muito sobre o Covid, procurei. Eu não acredito que nós vamos conseguir primeiro debelar a pandemia. Acho que não. Não somos nós, o mundo. Vai ser difícil, muito difícil. Não acho que vai ser simplesmente debelado por vacinação, a troco de nada, sem nós descobrirmos de onde esse vírus surgiu. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde levou 1 ano para entrar na China, para a China autorizar eles a entrar lá para saber, e entra lá e não descobre. De onde surgiu? De onde veio isso? Como aconteceu? Qual foi a primeira pessoa que pegou? E ainda mais que nós todos sabemos, os médicos devem saber, a ciência deve saber, e sabe, fala e diz. Quer dizer, o único vírus que o homem conseguiu praticamente exterminar foi o da varíola, porque ela não teve mais hospedeiro, que ela era do ser humano. E uma vez que isolou o ser humano do vírus da varíola, ele não teve mais hospedeiro, hoje só existe esse vírus em laboratório, preso, trancafiado, porque não se pode exterminar sem saber o que vai acontecer. Agora, esse do Covid, não, ele vai ficar por aí. Nós vamos ter, assim, uma imunização de rebanho, como um rebanho. Sempre vai morrer um aqui, outro ali, vai voltar aqui, vai voltar numa ponta, um percentual vai ter. Aí, próxima geração haverão de pegar. Alguns animais, ele vai se transportar para eles. Quer dizer, ele está presente na natureza e vai ficar, Moisés. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é o seguinte, na sua opinião, você acha certo, correto, crucificar um país ou outro que, porventura, o vírus tenha nascido nesse país, tenha surgido nesse país? Por exemplo, muita gente xinga a China, crucifica a China, fala que a China tem que indenizar o mundo, não sei o quê, mas e os outros vírus? O ebola, por exemplo, que nasceu na África, nós temos vírus que nasceu no Brasil, nós temos vírus que nasceram em todas as partes do mundo. E aí, como é que fica isso? Você acha correto essa atitude de crucificar um país quando um vírus nasce nele? Não, aí não é questão de crucificar. O que houve no caso da China foi o medo da responsabilidade sobrecair sobre a questão econômica. Isso é que houve, que a China não quis, então para não assumir a responsabilidade economicamente do que tinha acontecido. Quer dizer, explicações ainda são devidas. Não é hora de crucificar ninguém, porque é hora de achar uma solução para o problema. Exato. Mas que teria que ser apresentada uma justificativa, mas o que é isso, afinal de contas? Porque, de uma certa forma, todas as doenças ao longo da história do homem foram sendo estudadas e, através desses estudos, que elas foram sendo debeladas. Essa está sem jeito, ninguém sabe onde é que surgiu isso. Por quê? Como? Caiu um raio? O que houve? Quer dizer, não há uma explicação formal para isso. Eu, por exemplo, quando meu pai teve derrame, Moisés, eu fiquei 88 dias com ele no hospital, sem sair do hospital. Aluguei um apartamento dentro do hospital, do lado do apartamento que ele ia ficar, quando ele estava na UTI. Eu desci na biblioteca, o que tinha de ler sobre derrame, eu fui ler. A minha mãe, quando apresentou Alzheimer, o que tinha de ler de Alzheimer, eu fui ler. Eu viajava de avião, tudo, abria aquele livro ali, ia lendo e tudo, fui aprender, fui entender o Alzheimer, por que é. O Covid eu fiz a mesma coisa. E você não encontra respostas para essas coisas. E principalmente na história das vacinas, não tem vacina nenhuma que surgiu com a velocidade que essa surgiu. Aí, num questionamento lá em Brasília, alguém falou comigo, mas antigamente não tinha computador para auxiliar. Não é assim. Nós estamos tratando de coisas vivas. Nós não estamos tratando de coisas de informática nem eletrônica. Nós estamos tratando de coisa viva. A explicação tem que ser outra. Por que é que a coisa surge
3, 4 meses depois já surge a vacina. Quer dizer, isso é um fato novo no mundo. No mundo nós tivemos peste bubônica, matou muita gente, que a tal da peste negra, depois tivemos a espanhola, depois tivemos a coisa. Na minha época de menino, na década de 50, teve a gripe asiática, também levou muita gente. Essa questão aí da velocidade do descobrimento da vacina, não seria o avanço da medicina com a tecnologia? Vou dar um exemplo. Até pouco, né, alguns anos atrás, uma cirurgia de cálculo renal, pedra nos rins, tinha que abrir. Hoje, você, com alguns raios de laser, você quebra, sem fazer um furo na pessoa, você tira as pedras. Mas aí a parte tecnológica, nós estamos falando da parte viva. Porque a vacina, ela lida com a parte viva. Você vai criar anticorpo no seu corpo para liquidar uma coisa viva. Não é assim, você precisa saber qual é o efeito colateral. Pouca gente fala, hoje eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente lembra, só gente talvez da minha idade ou mais ainda, embora os mais velhos estão ficando todos recolhidos, da talidomida. Pouca gente lembra disso. Isso foi um arraso a nível mundial. Todo mundo, as mães, as mulheres grávidas, o que passaram, os pais, ao perceberem que os filhos nasciam sem mão, sem braço, defeituosos, foi terrível. O mundo conheceu mais de 500 a 600 mil abortos, com medo das mães de ficar com isso. Foram os efeitos da talidomida, e que era um remédio dito maravilhoso. E era para quê mesmo? A talidomida era um remédio tipo fortificante, coisa para a mulher e não sei o que, e nas grávidas causava um efeito desastroso. Quer dizer, até hoje está mal explicada a história. E ninguém achou também quem foi o responsável por esse negócio. Nessas horas desaparece. Porque uma coisa dessa quebra qualquer laboratório, né? Então, essas coisas eu fico preocupado. Aí surge a vacina, tudo bem. Eu confio em duas. Eu tomei a primeira dose aqui dessa Coronavac, mas a minha confiança pessoal, não sei porquê, está na Pfizer e está na Sputnik russa, que são países que você percebeu que de repente entraram em controle maior da doença. Acho que ela sempre existirá, mas será uma doença controlada. Mas eu espero que nós também, a Fiocruz também, que é uma entidade nacional de altíssima confiança no Brasil, começou a fabricar agora a nossa aqui no Brasil também. Parabéns ao governo federal que consegue esse intento. Eu acho que nós vamos conseguir debelar o avanço da doença como está. Quando você fala dessas, você não estaria aí, talvez, entre aspas, desfazendo de uma vacina produzida aí 50% pelo nosso Butantan, que tem um vasto histórico de vacinação, de antivírus, antivírus mesmo, enfim, o Butantan, em parceria com o laboratório chinês, fez a Coronavac. São coisas diferentes. A Fiocruz está produzindo uma vacina. O Butantan está montando uma vacina chinesa. Os insumos chineses, a regra chinesa, a fórmula chinesa, tudo chinês. A Fiocruz não, ela desenvolveu a nossa vacina e ela montou a vacina dela, da Fiocruz. É um pouco diferente, quer dizer, a Fiocruz está com a tecnologia brasileira mais acentuada. Tem coisa do exterior também, mas mais acentuada é nacional a Fiocruz. No caso do Butantan, é uma parceria que ele fez com a China de produzir a vacina aqui, sob licença da China. Quer dizer, essa que é a grande diferença. Mas eu acho que são duas entidades altamente confiáveis. Você fala no Butantan, por exemplo, que fabrica o soro antiofídico, soro de cobra. Aí uma vez eu fui lá no Butantan conhecer, viu aqueles cavalos lá, tudo magro, os cavalos, só tem um termo para dizer que os cavalos estavam todos fodidos. Porque fica aplicando aqueles troços dele para eles produzirem anticorpo, para do anticorpo tirar o soro antirrábico. E uma vez nós estávamos na cabeça do cachorro, se olhar o mapa do Brasil, vai ver que tem uma orelhinha lá na cabeça do cachorro. Nós estávamos lá naquela orelhinha. Está bem num pico elevado lá, aquela coisa, tanta turma, tudo. Aí, de repente, uma cobra morde um garimpeiro. Aí, o garimpeiro começou a espumar pela boca, aquela coisa toda, e passar mal, e nós, o que nós ia fazer lá na distância? Não, nós não chegávamos com ele na primeira cachoeira para descer de lá, ele ia morrer mesmo. Aí chegou um índio perto de nós, um dos Baniwa, chegou, acha a cobra.
Eu falei, rapaz, mas achar a cobra, quem vai achar a cobra que mordeu o rapaz? Achar a cobra só não tem jeito, senão ele vai morrer. Nós procuramos essa cobra umas 2 horas, mais ou menos. Então, até que alguém achou a cobra. Na hora eu fiquei até na dúvida, será que é essa própria ou é outra e tal, mas achou a cobra altamente venenosa. O índio olhou, fez assim com a mão, só correu para dentro do mato. Ele foi lá no mato, voltou com 1 hora e pouco, fez um chá, deu para o garimpeiro. E já estava quase morto, mas no dia seguinte ele estava bom. Aí eu me interessei por essas coisas que existem lá. Como lá mesmo, perto do Banil, tem os taianos. Aí chegou lá, tinha aquelas congregações de evangélicos, dos Estados americanos, que faziam pesquisas também. E lá, pela primeira vez nos povos da Amazônia, eu vi um controle de natalidade por parte das Índias. Lá não tinha negócio de nascer filho embolado, estando amamentando um, não paria outro. Não era desse jeito como muitas outras tribos. Eu notei aquilo e perguntei. Ué, mas vocês parecem que tem, que a Índia Yanomami, por exemplo, se ela estiver amamentando um filho e nascer outro, ela mata o que nasceu. Para continuar amamentando com leite só dá para um. Tanto que a expectativa de vida deles é só 32 anos. Mas eu notei aquilo ali e fui perguntar o que era. O que é isso aí? Porque como é que vocês conseguem? É a lua? Porque a gente pensa logo nessas bobajadas. É a lua, é a tabela. Vocês conhecem a tabela feminina? Como é que é? Não. É um chá que nós tomamos. Nós tomamos chá após a menstruação, tanto tempo, tomamos chá e evita. Quer dizer, olha bem, aqueles índios já conheciam, eles já conheciam o anticoncepcional há 300 anos atrás. E estava cheio de pesquisador inglês lá, aquelas coisas todas. Sempre estiveram lá. E o resultado, um dos maiores sucessos mundiais da medicina comercialmente, é a pílula anticoncepcional da mulher. Que eles tiraram, transformaram no chá e fizeram a pílula para facilitar o comércio. Quer dizer, essas coisas todas o mundo acaba pagando caro por elas. Acaba pagando caro, quando tem soluções caseiras. Por isso que eu te contei o negócio do Butantan. O Butantan está lá, botando trem em cavalo lá para fazer o soro. E o índio vai lá no mato, arranca as plantas, vem cá e faz um soro de ofício para o cara tomar. Quer dizer, são coisas que nos surpreendem muito. E eu acho que nós poderíamos também procurar essas soluções internamente do Brasil de outra maneira. Desde que nós soubéssemos de onde é que saiu isso. Porque a hora que nós soubéssemos de onde saiu isso, como é que foi construído esse vírus, onde liberou esse vírus para o globo terrestre, talvez a gente pudesse conseguir um efeito contrário a ele muito melhor do que está sendo conseguido agora. Eu penso assim, mas isso é só uma ideia das coisas que eu já vi e presenciei pela vida fora. Ok. Eu vou pedir a sua opinião ainda mais sobre alguns outros assuntos, mas antes, vem aqui na fechada, por favor. Deixa eu dar algum recado aqui. Põe para mim o telefone e o endereço lá do self-service da Tia Deia. Pessoal, comida de qualidade, comida com preço bom, preço justo, preço barato, é lá no restaurante self-service da Tia Deia, tá ok? Aí, atrás aí. Anota esse número aí, você pode entrar em contato com ela, você pode comer presencialmente ou você pode pedir, ela vai entregar na sua casa, seja onde for, entrega em toda a cidade, você pode comprar marmitex, você pode também combinar com ela aí a questão da marmita aí mensal, pagar um valor mensal. E olha, como eu sempre falo aqui, eu já fiz as contas, coloquei na ponta da caneta e sai até mais barato do que cozinhar em casa. Moisés, mas não tem lógica isso, né? Cozinhar em casa tem que ser mais barato. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos tempo nem disponibilidade, ou talvez não queremos, pesquisar preço, só comprar na promoção, esse tipo de coisa. E a Tia Deia, ela faz isso, ela compra... Só isso, não tem desperdício. Exatamente, não tem desperdício, né? Então, já que ele liberou aqui, vamos ficar na aberta de uma vez. É bom que ele me ajude fazendo os merchans aqui. Não tem desperdício, ela compra em grande quantidade, compra, né, no Ceasa, compra em grande quantidade, compra com os preços melhores e aí consegue vender para você também com um preço melhor. Então compensa muito você comer aí hoje de marmita do que fazer comida em casa. E você ganha tempo, você ganha descanso, você ganha uma série de coisas aí. Economiza até no material de limpeza. Você não tem que lavar panela, prato, esse tipo de coisa. Tem tempo o marido. Né? Tem tempo o marido e tal.
Então vale muito a pena ir lá no self-service da Tia Deia, tá ok? Daqui a pouco eu dou mais algumas dicas de economia para você. Ô Zé, bom, sobre a nossa cidade, o que você acha aí? Como é que você está vendo aí? Nós entramos aí numa fase tão crítica, né? Nós já temos aí mais de 20 pessoas esperando por UTI, assim como no Brasil inteiro, né? Não é diferente. Mas, como você mesmo disse, eu estava estudando sobre esse assunto, lendo e descobrimos uma coisa, bom, pelo menos eu descobri, né? Talvez você já saiba disso há muito mais tempo que eu. A maioria dos prefeitos usaram o dinheiro que veio para o Covid, a maior parte, para pagar salários, folha de pagamento. E 1/3 de toda a verba, aí, mais ou menos, né, arredondando valores, cerca de 1/3 apenas foi usado para preparar leitos de Covid. O restante foi usado para outras coisas, para outros fins, né? Por exemplo, folha de pagamento, funcionários, esse tipo de coisa. E aí nós estamos vendo aí hoje o colapso total no sistema particular, no sistema público, não tem mais leito de UTI. Hoje, por exemplo, 100%, aliás, vários dias, né, 100% dos leitos ocupados e com fila de espera de mais de 20 pessoas para entrar para a UTI. Uma pessoa me falou lá de dentro do hospital hoje que eles já estão tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ser entubado e quem não vai. De acordo com a idade, comorbidades, já estão tendo que selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Nós chegamos nesse nível. Qual a sua opinião sobre isso, Zé? Não, o problema é até mais grave do que você está imaginando, Moisés. Existe um remédio que você dá para o paciente no momento de entubá-lo, que é uma espécie de um relaxante muscular enorme, né? Para poder passar o tubo, tudo está faltando. Não está tendo. Eu perdi um companheiro meu lá em Itaituba, no Pará, no Tapajós, anteontem, neste momento. Foram levar para entubar, não tinha o remédio para dar o tal relaxante, foram tentar entubá-lo, pela necessidade, pela angústia que ele passou de repente a viver, com a falta da absorção do ar, e ele morreu nesse momento, porque não tinha este remédio. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito na vida, não tanto politicamente, nós temos lá nossas divergências, mas eu o tenho na conta de um dos maiores gestores da área de saúde. E é a comprovação que nem sempre o médico é gestor administrativo da saúde. São coisas diferentes. Coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, que é o Renato Fraga. Sim. Então, eu tenho acompanhado muito a questão do Covid e tudo, e os efeitos, porque o Renato me confidencia como lavar o samaritano, como as coisas. Eu estive com o Renato, com o Enes lá, no secretário executivo do Ministério da Saúde, e nós estávamos antevendo o caos, falava, é um caos. Mas a verdade é que ninguém esperava uma explosão dessa. Porque, inclusive, olha o que eu falo com você, não saber de onde veio essa porcaria desse vírus. Não existia a história que o vírus não era resistente ao calor, que quando viesse o calor ele ia praticamente subir. Não era essa a história toda contada para nós no ano passado? Que o ano passado ele surgiu... Mas contada por quem? No fim do verão que surgiu o vírus, foi em março do ano passado, praticamente o verão findando. Vai piorar porque é o inverno, então entramos no inverno, chegamos em novembro, o índice vai baixo. Aí entra o verão no Brasil, explode dessa maneira. Então é contra tudo aquilo que se esperava lá atrás. Quer dizer, então ficou grave. E nós não estamos prontos, o sistema de saúde brasileiro não está pronto para um desastre desse tamanho. E nós já tínhamos um problema, que isso eu acho que é engano eleitor. País nenhum no mundo tem condição de cuidar da saúde de todo mundo. Nós não podemos estar tirando a responsabilidade do chefe de família de cuidar dos seus. Quer dizer, tem que prover, o chefe de família tem que prover a família para cuidar dos seus, para aliviar a carga do Estado e deixar o Estado para cuidar de quem realmente precisa ser cuidado. Isso é muito importante. Tem que deixar o Estado livre para cuidar de quem precisa ser cuidado. E o que está acontecendo, de repente, atropelou. Porque numa coisa, o Bolsonaro tem lá suas razões. Quando ele fala tratamento precoce, talvez está havendo um mal entendido. Eu mesmo me saí melhor
Porque a minha filha, a Duda, me pegou e me internou. Ela estava no hotel de turismo lá em Caldas Novas. Ela falou, pai, se o senhor não for comigo para Goiânia agora para o hospital, eu vou chamar a ambulância na porta, vou falar para o hotel inteiro que nós estamos com Covid aqui dentro do hotel. Evidentemente, nós ia ser expulsos. Eu sou extremamente a favor do tratamento precoce. Eu tenho pesquisado também sobre isso, e o tratamento precoce, ele no mínimo não deixa que a pessoa chegue ao ponto de intubação. Chega ao ponto. Porque quando intuba, Moisés, já é uma agressão, de uma violência. Dificilmente a pessoa escapa, a verdade é essa, dificilmente a pessoa escapa. Agora, vamos lá, você tocou aí na questão do presidente. Eu vou replicar algumas falas dele aqui. Não vamos comprar vacina porque é vacina de país comunista. Depois, eu não vou atrás, quem quiser vender que vem atrás da gente. Enquanto isso, os outros países estavam comprando a vacina e os Estados Unidos, por exemplo, que não agiu dessa forma, já tem mais de, está beirando 40% da sua população vacinada e já foi anunciado que até maio 100% da população vacinada. Se resolve ou não, não sei, mas que vai ter vacina nos outros países, o nível de vacinação está muito mais avançado do que no Brasil, isso é fato. O Brasil atrasou em comprar a vacina? Mas tem um último artigo que eu escrevi no domingo, eu falei sobre isso. Eu comecei falando até da África do Sul, que eu escrevo para os jornais do Norte, que muitas vezes você dispara uma onda para que o mundo ou as pessoas tomem uma iniciativa ou façam uma arrumação e que aquela onda não corresponde tanto à verdade, e essa é uma delas. Você fala, por exemplo, os Estados Unidos não é esse bonzinho, não. No princípio lá, o presidente, todos eles falam, não sai vacina daqui enquanto não atender o povo americano. American first, foram as palavras dele. Aí, o daqui quebrou a cara, porque o daqui estava esperando o de lá, que o de lá ia ser bonzinho, ia mandar vacina para cá. E o de lá não quis mandar, não. America first. Primeiro, a hora que atender tantos por cento do meu pessoal, eu vou liberar. Como a faz, até agora não liberou. Sim, mas é aí que tá. O de lá impôs a compra de vacina para o povo dele. Tá certo. Pois é, mas São Paulo... O daqui já fez diferente. O daqui falou, não, eu não vou atrás. Quem quiser vender, que venha atrás de mim. Não, ele achou que viria a Pfizer, essa coisa. Só que os outros países de fora brecaram a saída. Só a China que não brecou. Agora, uma coisa interessante que pouca gente observa. Por que a Rússia controlou? Por que a China controlou? Por que os países dos Emirados Árabes controlaram? Portugal hoje está movida praticamente normal. Não controlou, não. Controlou porque é um troço pequeno e geograficamente a população é próxima, é mais fácil. Um gigante desse tamanho aqui é complicado. Mas controlaram, por exemplo, que é regime totalitário. Ele impõe e fala assim, em casa, e vai igual a Bolívia, bota as polícias que porreta na rua batendo nos outros. Quer dizer, quando cai no regime totalitário, você controla uma coisa dessa mais fácil. Mas se você fizer um troço desse dentro do Brasil, nossa senhora, você faz uma revolução aqui dentro, mas o povo não aceita. Eu não sei como é que aceitaram ficar tão sem carnaval do jeito que ficar. Eu mesmo fui a Porto Seguro lá, no dia do carnaval, tá assim, aquilo lá. Você fica assim, pandemia aonde aqui? Mas está lotado. Mas... Pois é, por essa linha de raciocínio, o toque de recolher às 8 horas não seria correto, então? Não. Se tiver escrito na lei, eu acho o seguinte, mas você pode ter tudo na vida, menos uma ditadura assim. Está escrito na lei, é consensual, está escrito que possa existir toque, está escrito como? Estado de defesa ou estado de sítio. Não está acontecendo uma coisa nem outra, não foi prevista a pandemia. E existe uma discussão política em cima do assunto. Quer dizer, tem um limite para suportar isso. E se não fosse esse auxílio que o governo tem dado para esse pessoal, que o pessoal acha assim, que o povo é que está recebendo o dinheiro do governo. Não é não. O dinheiro está passando pela mão do povo e está voltando para o governo. Exato. É a mesma coisa do Bolsa Família, Bolsa Escola. Dá para o cidadão gasta, aí ele volta para o governo. Quer dizer, ele está fazendo o dinheiro circular. É isso que está acontecendo. Okay. Agora nós vamos tocar numa questão mais internacional aí que tem tudo a ver com você, né? E eu quero saber, eu quero entender como é que você chegou nisso aí. Mais ou menos eu já tenho uma noção, mas eu quero entender melhor. Deixa eu dar mais um recado aqui. Põe aí para mim o telefone e o endereço do Açaí do Tio Rei, por favor. Olha só,
O açaí do Tio Rei, se tiver aquele bannerzinho que eu te mandei, até coloca para mim, por favor. O açaí do Tio Rei, açaí de qualidade, de boa qualidade, é da Amazônia, é do Pará. Não é fake, não. É da Amazônia, é do Pará. Açaí de qualidade, tá? Com preço baixo, entrega na sua casa e está em promoção a partir dos dias, hoje é 18 isso, 19, 20 e 21. Amanhã, sábado, domingo, entrega em qualquer parte da cidade sem cobrar 1 centavo de frete também, tá ok? Não vai cobrar a taxa de entrega, ok? Anota esse telefone aí, caixa de 5 litros, R$50. Caixa de 10 litros, R$80. Pote de 1 litro, R$12. Não tem taxa de entrega, beleza? Tá aí, tira uma foto, anota o WhatsApp aí da Sabrina ou do Reinaldo, tá? E faça o seu pedido lá. É açaí de qualidade, eu conheço e é bom mesmo, tá? Pode pedir. E mais uma coisa, além de açaí, eles têm sorvete, caixa de 5 litros. Você pode pedir 2 sabores que vem na mesma caixa, separadinhos na mesma caixa de 5 litros, vem 2,5 de um, 2,5 de outro, por R$35. E não cobra taxa de entrega, tá bom? Não vai cobrar, está na promoção aí, tá bom? Vamos lá, agora deixa eu falar com o Zé Altino aqui. Zé Altino, essa questão aí da Venezuela? Venezuela. Que história é essa? Conta pra gente aí direito. A Venezuela sempre existiu a parceragem nossa da Amazônia com a Venezuela, independentemente do governo federal. Inclusive a própria exploração de ouro que nós temos hoje dentro da Amazônia brasileira, as caixas concentradoras, essas coisas todas, nós trouxemos da Venezuela, ao findar da década de 70 e princípio da década de 80. Quer dizer, sempre houve uma irmandade. E até hoje existe isso. Nós temos inúmeros homens trabalhando no interior da Venezuela, que são garimpeiros. Aquela estátua central de Boa Vista, que é a imagem do garimpeiro, aquela estátua imensa do garimpeiro, fomos nós, garimpeiros de cá, que fizemos para homenagear os garimpeiros brasileiros que entraram na Venezuela e foram responsáveis pela descoberta de todo aquele setor mineral deles. O setor mineral venezuelano todo é suportado nos ombros dos brasileiros. Então nós sempre tivemos um carinho todo especial em relação a eles. E o nosso contato maior, porque todo mundo pensa, com o próprio governo, que com a rede de informação falha, achava e acreditava que o governo venezuelano é um governo comunista, esquerdista, não tem nada disso. Lá o problema é diferente, é um problema de etnia. Não tem nada disso? Não tem nada disso, lá o problema é... Por que o pessoal que se auto-intitula direita, extrema direita, é tanto tipo de direita agora que eu já não sei mais o que é esquerda e o que é direita. Aliás, no Brasil, para mim, na minha opinião, não existe esquerda e direita. Mas tem gente que inventaram agora a direita conservadora, a extrema direita conservadora, enfim. Por que eles insistem em dizer que a Venezuela é um país comunista? Você vai entender, vou começar a explicação assim, um pouquinho mais demorada, você vai entender. Nós temos um estado no Brasil, que é Minas Gerais, que onde alcançou a forma mais democrática de existir e compor uma sociedade. Aqui, nós não formamos aquelas tradicionais famílias, porque nós não dependemos de poder, nós não dependemos de capital e nós não dependemos da escravidão que graçou em São Paulo, no Nordeste, para cana-de-açúcar, produção. Minas Gerais não compactuou com isso, porque a fortuna aqui era facilitada pela atividade. Então, a atividade exercida em Minas, nas Minas, não é a mesma atividade das Gerais. Das Minas, dava o poder econômico para gente simples, gente humilde, que é o que o brasileiro não gosta muito, a elite não gosta muito. Que o brasileiro humilde não tem acesso a dinheiro. Todo mundo aqui, até os políticos aqui, ficam falando, vou arrumar emprego para o povo, vou arrumar emprego. Emprego por quê? Você vai arrumar uma oportunidade para ele ganhar naquilo que ele tiver capacidade de fazer. O correto é esse, como agem as Minas, com a facilidade da atividade, que é o mesmo caso da Amazônia, que é o mesmo caso da Venezuela. O problema da Venezuela foi um só, foi conquistado por europeus. Os eurasianos, que são os descendentes de europeu,
nunca chegaram a mais de 25% da população da Venezuela. Os outros 75% eram de origem indígena. Nunca passava do posto de coronel. E nunca ascendia a posto de comando. E os venezuelanos mandavam no petróleo, nas hidrelétricas, na televisão, no jornal, na economia, então era dono de tudo. Eram os ricaços. E era assim, frequentavam e eram vistos assim como os americanos. Eram os parceiros dos norte-americanos, essa coisa toda. Aí quando houve a Revolução de Chaves, quem era Chaves? Um coronel. Índio, de origem indígena. Aí o que aconteceu? Ele já promoveu um punhado de gente de origem indígena para general, sem os devidos cursos para alcançar o oficialato superior. E já colocou muita gente de origem indígena que nunca tinha tocado aquele grau de eficiência tecnológica que o país tinha assumido na mão dos americanos. E ele tirou as empresas americanas de lá. Aí que começou o problema. Na retirada, ele botou a esquerda, não, ele colocou os de origem indígena para tomar conta. Por isso que eles não perdem a eleição lá. Pode fazer, pode querer derrubar Chaves, pode querer derrubar Maduro, vai vir outro. Não perde mais a eleição, porque quase 80% da população é deles. Então eles têm essa dificuldade de administrar a alta tecnologia. Aí o que aconteceu? Quando eles tiraram os americanos, pegaram a usina hidrelétrica de Guri, que é quase do tamanho de Itaipu aqui, pouca coisa menos, entregaram para os cubanos tomar conta, que aqui ficou aliado deles. Só ficaram os cubanos. E Cuba não tem nenhuma usina hidrelétrica, os cubanos nunca tinham visto aquilo na vida. Aí os Estados Unidos pegou com a sua hegemonia, obrigou países como o Brasil e como muitos outros, bloqueia. E esse bloqueio causou esse desastre da Venezuela. Como há pouco tempo aí, o ano passado, a Venezuela... Deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, a maioria dos países que quebram, que falem, que passam fome, que o povo vai... Não é por causa do regime, não. Se fosse assim, era para ter fome na China, tá? Era para a China hoje ser um país miserável, que é o maior país comunista do mundo, tá? Não estou defendendo o comunismo, não. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso, mas aqui, a maioria, a miséria, o problema é por causa dos bloqueios norte-americanos. Eu estou mentindo? Não, isso foi assim, bloqueia mesmo. Agora, os americanos têm outro lado que a gente não entende. Eles recuperaram o Japão, recuperaram a Alemanha. Quer dizer, Israel. Se tornou a Alemanha e o Japão os grandes países. Eles é que acabaram com aquele feudalismo lá do Japão, acabaram com aquele negócio. Quer dizer, eles transformaram esses países em capitalistas. Aí vocês dizem assim, mas o comunismo é ruim. Ué, como é que a China chegou nesse sucesso todo? É porque a verdade, Moisés, é que a direita olha o que a sociedade faz e o que ela tem. Isso é a direita. A esquerda olha o que a sociedade é e o que ela carece. É diferente, o olhar de um é diferente do outro. O olhar do outro. Quer dizer, então no caso mesmo da China, era comunista, porque está cada vez mais velozmente partindo para cima do capitalismo. Já é quase todo capitalismo. Mas ela teve um tempo de maturação. E ela investiu no que, a China? Ela praticamente quadruplicou. Os Estados Unidos investiram em escola. Ela investiu em banco de escola. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu era criança, eu comecei a ver ali os embargos financeiros impostos a Cuba. Eu era criança na escola, estava começando. Totais. Proibiu o mundo inteiro de comerciar com Cuba. Nenhum país do mundo podia comprar nada ou vender nada para Cuba. Aí Cuba virou um país pobríssimo, beirando a miséria, se não na miséria, né? Aí eu te pergunto, é culpa de Cuba ou é culpa dos Estados Unidos? Não, é tão compreensível a política internacional e externa. Você vê o seguinte, estava acabando o bloqueio a Cuba. Quer dizer, o presidente americano Barack Obama foi fazer uma visita a Cuba e começou ali, reabriu a embaixada, começou a aproximação. Ele sai do governo, entra outro presidente. Bloqueia tudo de novo. Tudo de novo. Agora eu vou fazer uma pergunta para ficar no ar. Se lá atrás não tivesse tido bloqueio nenhum de Cuba, você fala, ô Cuba, um paísinho desse tamanhozinho, uma ilha desse tamanhozinho, Estados Unidos é desse tamanho, Cuba é desse tamanhozinho, ó. O Cuba não faz nem cosquinha no Cuba dos Estados Unidos, não faz nem cosquinha. Aí se tivesse deixado Cuba quieto, ó, você quer ser, vai ser o que você quiser ser.
Vocês gostam do Fidel? Fica com o Fidel, vai lá, vai, não tem, é a vida de vocês, cada um vive sua vida. Cuba teria hoje uma das melhores medicinas do mundo e seria um país rico. Não, imensamente. E Cuba não era comunista, nem Fidel era. Quer dizer, eles eram mais, vamos dizer assim, um socialismo culto. Tanto assim... Você sabe que um monte de gente vai falar que agora que eu sou comunista, né? Mas tanto assim, mas vamos lembrar o mundo que eu vi, eu assisti, o Fidel foi recebido em Nova York com chuva de papel picado, desfilando num carro aberto, banando a mãozinha dele, pelos americanos, como um homem que derrubou a ditadura em Cuba. Quer dizer, depois, com aquela série de exploração, bom, agora nós ajudamos, mas você agora vai pagar o preço. Isso vai ser nosso, vai pagar o preço, aí o Fidel Castro pulou para trás. Aí começou. Ele achou que poderia estar garantido pela Rússia, que era a União Soviética, mas houve esse problema que a União Soviética não suportou sustentar o mundo que ela criou, né? E, em função disso, esses países que eram apêndice dela... É igual o ditador Saddam Hussein, que tinha muitas armas nucleares dentro do Iraque, né? Até hoje não acharam nenhuma. Mas vamos lá, nosso tempo está acabando, eu gostaria que você explicasse onde que você está atuando nessa questão Brasil-Venezuela, a convite do governo brasileiro. Porque o governo venezuelano. Venezuelano? E depois o governo brasileiro chamou e nós conversamos e tudo, não que ele tenha me autorizado a ir lá negociar, não. Geltino, vamos escutar lá, vamos escutar cá, vamos ver o que pode ser feito. Mas o convite partiu da Venezuela? Da Venezuela. Porque quem fez a demarcação daquela fronteira com eles foi eu e um rapaz da CPRM, porque houve uma questão muito ruim na época, derrubaram o avião nosso lá na fronteira, uma confusão danada, e uma briga danada. O Chávez saiu com a revolução, porque ele dizia que nós estávamos querendo tomar pedaço da Venezuela. A fronteira só tinha a escritura assinada por Dom Pedro I, o acordo com a Venezuela, mas não era demarcada. Então tinha garimpeiro para cá, para lá, do lado de lá, e eles se assombraram porque fizeram 156 pistas ali no meio daquela serraria, no meio do mato, em questão de meses. Inclusive a FAB, nossa FAB, fez uma pista enorme chamada Parima B, num lugar lá, quando foi ver, estava lá quase 30 quilômetros dentro da Venezuela. Aí teve que dar para eles. Essa confusão, eu também participei, ajudei, fomos lá, me reuni, fui para dentro do Congresso venezuelano, falei, tive a oportunidade de falar na comissão de limite deles, e isso se estabeleceu e deu um nome. E hoje, os garimpeiros todos lá dentro ainda me conhecem, quem não conhece de nome. E na conversa toda com eles precisando urgentemente de alimento, aquela coisa toda, e eu precisando acertar, e eu toda hora indo lá conversar com eles, esse negócio de muito venezuelano para cá, de uma forma desordenada, está terrível isso. Você veja que praticamente mais de 6 mil mulheres venezuelanas atravessaram a fronteira para ter filhos do lado de cá, em Boa Vista, vai no cartório... Você esteve aqui no programa para falar disso quando começou. Foi, registra o filho, vai lá na coisa e já bota lá para a Bolsa Família do governo brasileiro. Exato. Quer dizer, todas essas coisas são confusas. Como na fronteira com a França, que a França faz isso tudo, marcou. Então, uma bagunça danada lá. Os maiores compradores de ouro lá, tanto do lado francês, que lá também é garimpeiro brasileiro, quem é que é? Uma igreja evangélica do Brasil e os chineses. Quer dizer, bagunçou. Qual a igreja? Qual a igreja? Não, vamos deixar isso para lá. Mas essas bagunças todas, quer dizer, levou a gente para uma rodada de conversação com eles em fevereiro do ano passado. Dia 25 de fevereiro do ano passado. Aí começou, o ministro atravessou para vir conversar comigo, era para eu ir para lá, depois eu falei, o negócio aí está bem difícil, eu não vou ir não. Mas se vocês quiserem, eu mando o carro aí na fronteira, trago vocês aqui, vocês hospedam com meus convidados. Então vieram alguns generais, os ministros, ficaram no hotel lá em Boa Vista, não se identificaram como autoridades, nós conversamos. Aí eu chamei o pessoal do governo para estar presente e assistir a conversa, que era para eu não me envolver em termos de compromisso com eles. E isso criou essa esfera, porque eu trouxe o assunto deles para o governo federal, voltei com o assunto deles para lá. Tem algumas facilidades, eu conheci o vice-presidente, ele era coronel, comandava a Amazônia. Eu tenho um grande amigo meu que me acompanhou muitos anos, que é o general Humberto Madeira, que comandou São Gabriel da Cachoeira. E essas relações todas me ajudaram a construir do lado brasileiro. E do lado venezuelano, as relações antigas.
Inclusive o deputado Donald Ramírez, que era presidente da Comissão de Demarcação e Limite lá na Venezuela. E resultado, agora que o Trump perdeu, o americano já está pretendendo voltar à Venezuela para ver se faz uma nova amizade com o pessoal, para ter o domínio do petróleo. Sim. Porque, pensando bem, a Venezuela está 1 dia e meio, 2 dias de navio dos Estados Unidos, é ali. Sim. Então, está a distância de um grito. Então, eu coloquei na cabeça do governo para nós estudarmos esse tratamento, para nós chegarmos antes dos americanos. Porque se tem alguém que pode consertar aquela usina, que trincou a base de concreto da usina, são as empreiteiras brasileiras. Tem know-how disso. Se tem alguém que pode consertar aquelas refinarias, as empreiteiras da Petrobras. Quer dizer, não tem porquê, Moisés, nós perdemos isso. Para os americanos. Nós estamos exportando caro e nós estamos pagando comida cara aqui dentro do Brasil, porque para o produtor agrícola nosso ficou mais fácil mandar para o exterior, que chega muito caro, fica muito caro. Se nós podemos vender para a Venezuela aqui mais barato, vai baratear aqui dentro também. Então essas coisas todas ajudam a pensar o seguinte, não é uma questão de gostar ou não gostar do regime deles, é a questão de gostar do que nós praticamos dentro do nosso país. Zé Altino, eu quero te parabenizar porque agora mais uma vez e mais que nunca, né, você aí envolvido em uma questão nacional e ajudando o nosso país e o nosso país vizinho, né? Interligando 2 países aí, 2 países vizinhos, irmãos, e que tem dado resultado concreto, né? O jogo é pesado, né? Mas a gente não pode perder a credibilidade, que é a única coisa que eu tenho e poder que eu tenho da credibilidade. Eu não tenho essa riqueza ostentada, não tenho interesse econômico na matéria, a não ser aquela quantidade de homem absurda que está lá. Nós temos mais de 55 mil homens na Venezuela. Ok. Então eu acho que, vamos ver, eu espero com esse poder de fogo, estão indo 2 deputados comigo, um mineiro e um de Santa Catarina, vão como ouvintes para participar e depois trazerem isso para dentro das comissões do Congresso Nacional para explicar realmente o que está acontecendo, explicar quem é a Venezuela para o Congresso Nacional, e isso ajuda. Ok. Olha, tem muita coisa para a gente falar ainda, eu quero te convidar para um próximo programa, porque não deu tempo de a gente falar tudo hoje. Agradecer aqui a Flora Awaken, Drogaria Descontão, Arsocan, Açaí do Tio Rei, Self-Service da Tia Deia, Valadares Ecoturismo, GV Borracha, Limpando Atacarejo e tantos outros aí que compõem esse programa. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!